A gente começa o nosso Correio Manhã de hoje falando sobre um acidente que acabou tirando a vida de um jovem na Avenida Tancredo Neves. Isso foi ontem. A vítima, esse rapaz aqui, ó. Como eu disse, 20 anos. O Cauã Barbosa de Oliveira. O motociclista, esse rapaz, bateu com tudo em um poste. Vanessinha Costa. O impacto foi tão forte, que infelizmente ele acabou perdendo a vida, né? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã, Vanessinha. Bom dia, João, para você, para todos os paraibanos que nos acompanham aqui no nosso Correio Manhã. Infelizmente, acidente de trânsito gravíssimo ontem, no final da tarde, aqui na capital paraibana, que vitimou um jovem de apenas 20 anos, Cauã Barbosa de Oliveira, muito novo. Era um homem trabalhador, tinha duas ocupações como atendente e também como personal trainer, são as informações que nós temos. E ele estava justamente indo a um desses trabalhos quando o acidente aconteceu no comecinho da noite, né? Entre o final da tarde e o começo da noite. Isso aconteceu aqui na Avenida Tancredo Neves, que é exatamente de onde nós falamos agora, em um ponto onde existe uma escola pública e uma curva. E foi passando por essa curva, a hipótese levantada ali pela avaliação da polícia e da perícia, que possivelmente ele perdeu o controle da motocicleta que vinha pilotando sentido praia e acabou colidindo nesse poste que está aqui a poucos metros de distância de mim, onde existe a marcação de um radar de velocidade. Ao passar pela curva, que é alguns metros atrás do poste, possivelmente então ele perdeu o controle da moto, acabou colidindo nesse poste que fica no meio da avenida, já que a avenida é sentido mão e contramão, e foi arremessado para o lado de cá, para o lado onde nós falamos, onde tem essa faixa de pedestres aqui atrás. E digo essa descrição para a gente poder entender o tamanho do impacto, porque ao ser arremessado, a gravidade dos ferimentos que o jovem sofreu no local fez com que, infelizmente, ele perdesse a vida aqui na Avenida Tancredo Neves no dia de ontem. A nossa equipe conversou com uma conhecida de Cauã, uma colega chamada Ednilda Pereira, e ela fala um pouco sobre esse sentimento da perda, sobre o que aconteceu aqui ontem. Vamos acompanhar. Um menino bom, um único filho, né? Tá a dor imensa. O pai pastor, a mãe missionária, ele estava indo para o trabalho, uma pessoa de bem. Infelizmente, a gente recebeu a notícia, porque hoje era dia de culto na igreja, que o pai dele e a mãe dele são o pastor e a missionária de lá, e botou no grupo que não ia ter culto. E a gente ficou tudo preocupado, sem saber o que aconteceu. Fui no privado da missionária, que foi aqui houve missionária. E já foi o pai que respondeu chorando. Meu filho acabou de falecer. Infelizmente a gente só tem a lamentar, né? Mas Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe o que fala. E nesse momento agora a gente não tem nem palavras para confortar a mãe e o pai, porque o único filho que tinha acontecido uma fatalidade, era o sonho dele, era essa moto. Acho que fazia mais ou menos um mês que ele tinha comprado essa moto. E estava indo para o trabalho e aconteceu isso. Todo o nosso sentimento, respeito e solidariedade à família e aos amigos da vítima. Aqui no local, após o acidente, o trabalho da perícia também foi realizado, como é de praxe em situações assim, e o perito José Otávio também conversou com a nossa equipe e fala que a possível motivação desse acidente ainda é intrigante. Vamos acompanhar. O motoqueiro vinha e após a curva perdeu o controle, subiu no canteiro, vindo a cair, não conseguiu controlar a moto. Aí a moto foi retirada do local e as peças que estavam espalhadas no asfalto também foram retiradas. Mas o que a gente levantou até agora indica isso, que ele perdeu o controle, subiu o canteiro central e caiu, né, tombou. Não tinha marca de frenagem, ele não chegou a tentar frear não. Ele perdeu o controle e não freou. E também não tem vestígios de que nenhum veículo colidiu com ele, não. Foi só a perda de controle por conta própria. Provavelmente ele quebrou o pescoço, porque estava com movimentos anormais, né, no pescoço. E ele não tem outras lesões que justifiquem, né? Só tem mais escoriações, além dessa mobilidade a mais anormal do pescoço. Essa avaliação da causa-morte específica por qual lesão foi, né, que aconteceu ontem, ela é feita no Instituto de Medicina Legal, para onde
o corpo de Cauã foi levado e deve ser liberado ainda no dia de hoje. Nesse ponto aqui da Tancredo Neves, a gente destaca que é uma curva bem aberta, é uma curva larga e existem vários pontos de radar de velocidade. Isso é um indicativo justamente de risco e ao mesmo tempo de segurança no trânsito. Esses radares foram colocados justamente para evitar alta velocidade e evitar que acidentes como esse aconteçam. Então é um local sinalizado, é uma curva aberta, mas infelizmente é uma fatalidade que ocorreu ontem. No fim da tarde, a gente deixa os nossos sentimentos a toda a família, a todos os amigos. O corpo de Cauã deve ser liberado ainda nas próximas horas para então velório e sepultamento após o ocorrido. João, você. Tragédia, hein, Vanessinha? Que tragédia na vida dessa família, um jovem, 20 anos apenas. Obrigado pelas informações. Para quem não conhece esse trecho aí, nos dois sentidos da Tancredo Neves, sentido praia e sentido centro, ali é uma curva bastante acentuada. Se você vem com um pouco mais de velocidade, para segurar nessa curva, fica difícil. João, está dizendo que o Cauã estava em alta velocidade? É claro que não. Quem vai apurar e quem vai determinar isso é a perícia. A perícia já foi feita, agora é esperar o laudo para determinar o que provocou o acidente e, consequentemente, a morte desse jovem. É que eu estou dizendo que eu já vi, já presenciei pessoas ali em alta velocidade, não só de moto, mas com carro também. Por isso que eu digo e repito aqui, ó, para ter muito cuidado. Você que não conhece, a hora que você está em cima da curva ali, para fazer a curva ou para segurar no freio, fica difícil. Aí acaba provocando um acidente. Então, muito cuidado. E mais uma vez aqui, os nossos sentimentos para toda a família desse jovem de apenas 20 anos. Segundo o próprio perito ali, né? A suspeita é que na batida ele tenha quebrado o pescoço. Pensa só, gente, que tristeza. Lamentável demais.